flor, a cada investida dos aliados. As surtidas permitiam aos toulousianos fazer prisioneiros, conduzi-los pela cidade, mãos amarradas, bolsa pendurada ao pescoço para que cada passante colocasse uma ou mais moedas para o pagamento dos que o haviam aprisionado. Depois, os carrascos arrancavam-lhes os olhos, cortavam a língua, amarravam-nos ao rabo de cavalos que os preparavam para a fome de corvos e cachorros. Outros eram esquartejados, em pedaços enviados ao castelo, queimados, enforcados, enterrados vivos até a altura dos ombros para que a terra se encarregasse de sugá-los, aos pouquinhos. A cabeça descoberta servia de alvo para pedras e flechas. Muitos morreram calcinados por acha de madeira incendiada. Podiam também ser lapidados, afogados em rio com pedra presa ao pescoço, precipitados do alto de muralhas. Simão fora bom mestre. Ensinar aos alegres e despreocupados occitânicos sádicos métodos de martírio e vingança. A resistência. Os cruzados suportavam o mal seco que os imobilizava diante de Toulouse. Limitados a combates esporádicos, não conseguiam bloquear a cidade. Humilhados, viam os toulousianos sair em busca de reforços, os excluídos chegarem em auxílio dos defensores, os comboios de víveres suprir a cidade diariamente, fazendo com que o desejo de ter os inimigos desfalcados, famintos, incomunicáveis fosse apenas sonho. Simão não tinha como empreender um verdadeiro combate. O inverno sombrio, glacial, contribuía para debilitá-lo, retardava a chegada de novas tropas, abatia o ânimo dos que enregelavam de frio. Inatividade e desagrado abriram brechas para inflamadas discussões. Os cruzados hesitavam, debatiam sem dúvidas. Ora acreditavam em castigo divino, e culpavam Simão e os barões franceses de violência desmedida, impostos exorbitantes, injustos, responsáveis pela revolta de Toulouse, pela animosidade de defensores e aliados. Ora esqueciam a punição celeste e clamavam por ação imediata, ponto final à derrota, à humilhação. Pressionavam Simão a tentar bloqueio e tomada sem esperar reforços ou dinheiro para contratar mercenários. Atacar, gritavam, enraivecidos. Simão, inquieto, pressionado, cedeu e decidiu tomar a dianteira. Às primeiras luzes matinais, os cruzados embrenharam-se por jardins, pomares e cabanas que ofereciam garantia de esconderijo seguro. Com gritos de guerra, toque de cornos e trompas, as tropas de assalto venceram a paliçada, atravessaram o fosso exterior, rolaram pela liça, reviraram os postos de guarda, atacaram as portas. Utilizaram o mesmo plano usado em Belcaire, provocar a surtida de cercados e aguardá-los emboscados. Os toulousianos, assim que escutaram o tumulto, armaram-se. Agruparam soldados e cavaleiros, investiram contra os assaltantes. Bloquearam as passagens antes que as tropas se deslocassem e as alcançassem. Começaram o combate, mas, em vez de tombarem com o choque, passaram ao contra-ataque, dominando a liça, rechaçando cruzados até o fosso exterior, onde caíram com os animais. Enterraram-se em lodo e gelo com armas e estandartes. Simão, diante do fracasso, recuou, mas não se desencorajou. Mais do que nunca precisava de reforços. Foulques prometeu ajuda. Foi ao encontro de Filipe Augusto para rogar a intervenção do príncipe Luís. A campanha de recrutamento que os toulousianos empreenderam rendeu-lhes proveitos, benefícios. A salvação da cruzada dependia de ajuda externa. Honor estava a par da movimentação dos condes de Toulouse e Foix. Sabia do retorno de Raimundo VI escoltado por poderosa armada, da chegada de Raimundo Rogério com cavaleiros catalães e aragonenses. Reagiu severamente contra a ingerência da Casa de Barcelona e de seus vassalos nos problemas albigenses. Pediu ao legado que interviesse junto ao rei Jacques, lembrando-lhe que era vassalo da Santa Sé, não podia socorrer seus inimigos nem intervir,
aberta ou sigilosamente, em nenhuma situação, pediu que lhe mostrasse os riscos que corria ao hostilizar Simão. Estéril advertência. Nenhuma providência tomou o rei. Apelos angustiados chegavam à Santa Sé. O legado pedia homens, dinheiro, pedia também que clero, barões e rei da França fossem imediatamente avisados. O levante atingia proporções assustadoras. Em dezembro, Honório III relançou a cruzada. Bulas chegaram a Paris, chegaram também a Toulouse, Marsella, Avignon, Saint-Gilles, Belcaire. Ao rei o Papa solicitou o envio a Toulouse de vassalos que não se haviam engajado no cruzada ao Oriente. Aos habitantes das cidades insubmissas reprovou o levante, ameaçou-os com excomunhão e interdição, ordenou-lhes que rompessem aliança com o conde, que baixassem armas. Raimundo, o jovem, foi acusado de ter traído a confiança da Santa Sé, que lhe tinha reservado o marquesado como herança. O conde de Foix foi intimado a sair de Toulouse, mas Honório ordenou que o seu castelo lhe fosse devolvido. Acreditava que a medida desarmaria a fúria do conde. No início de 1218, a fortaleza estava em suas mãos, abrigando inúmeros vassalos e cavaleiros. Nenhum ameaçado tomou conhecimento das admoestações papais. Ao contrário, os sulistas, com mais empenho, aprimoraram táticas de resistência. Nem sequer os pesados impostos que Raimundo foi obrigado a cobrar, para suprir gastos com a defesa, os assustaram, refrearam ânimos. Os cônsules vendiam, liquidavam, faziam transações comerciais. Em abril, os toulousianos resolveram assaltar Nova Toulouse. Os cruzados não esperavam o ataque. A confusão foi enorme. Simão e os cavaleiros armaram-se às pressas, enquanto os toulousianos liquidavam soldados normandos e bretões. Não tomaram o campo adversário. Satisfizeram-se com o massacre. Retornaram à cidade sob gritos de contentamento da multidão acocorada sobre os muros. Em maio, Simão recebeu Fouquez acompanhado de uma fabulosa armada. O júbilo foi grande entre os cruzados. Enfim, penas e reveses, humilhação sofrida, durante tantos meses, seriam vingados. O povo cristão reagia, a vitória podia ser reavida. O povo apinhou torres e muralhas assim que sentiu o solo estremecer sob o galope dos cavalos, sob a pisada dos homens. Do alto, avistou estandartes e bandeiras, contorcidos pelo vento, esgarçando céu e terra. Elmos e escudos metalizados espelhando o sol da radiosa primavera. Corajosos, os combatentes posicionaram-se aos pés das muralhas. A armada da cruzada desfilou sob silencioso olhar da armada aliada. De ambos os lados, provocação e curiosidade, avaliação de força, valentia e poder. Enorme era a armada dos cruzados. 30 barões apresentaram-se com suas tropas. Simão já podia pôr em execução o plano de bloquear a cidade. Não foi outra a proposta do chefe da cruzada tão logo o exército se apresentou. Para desagrado de Simão, os recém-chegados reclamaram do cansaço da viagem, da sede, da fome, da necessidade de dormir antes de combater. Montefort insistiu na ideia de atacar imediatamente. Quis quebrar indisposições, descrevendo-lhes as riquezas que os aguardavam, a imensidão de terras que dividiriam. Não os convenceu. Estavam esgotados pelos dias e dias montados sobre lombo de cavalos, por refeições improvisadas, noites insônias em camas de campanha. Quanto a riquezas e terras oferecidas, desdenharam. Não haviam vindo movidos por despojos, nem por terras ou nenhuns bens materiais. Interesses partilhados por mesquinhos, cultivados por gananciosos. A ideia de combate foi rapidamente abortada, a de saque e confisco também. No dia seguinte, os cruzados prepararam-se para o enfrentamento. Simão dividiu-os em duas partes. Os toulousianos fizeram o mesmo. Os condes aliados ocuparam-lhe-se fortificação,
Os outros reforçaram a entrada do burgo Saint-Cyprien. Os assaltantes, apesar da imensa armada, do furioso combate empreendido, não conseguiram vencer os occitânicos. Foram rechaçados. Envergonhados, bateram em retirada. Os sulistas retornaram ao burgo. Felizes, comemoraram. Entre os cruzados não houve festa. Instalaram-se a prudente distância. Poucos dias depois, ao anoitecer, uma chuva torrencial castigou a região. O dilúvio durou 3 noites e 3 dias. Os aliados rejubilaram-se com tão providencial ajuda da natureza. Acreditaram que os cruzados não suportariam o mau tempo acampados em tendas e pavilhões que não resistiriam de pé. Toulouse, 2 ou 3 vezes em cada século, sofria com a cheia do Garona durante a primavera. Com a chuva, as águas incharam, inflaram, transbordaram. Invadiram as margens arenosas do rio. Esparramaram-se por ruas, praças, jardins, pomares. Bisbilhotaram celeiros. Inundaram-nos. Arrancaram os moinhos construídos sobre as margens escarpadas do rio. Destruíram as barragens de estacas que canalizavam as correntes. Romperam as 2 pontes, a velha e a nova, feitas de madeira e sustentadas por pilhas de pedra e tijolo. Saint-Cyprien sofreu maiores estragos. A margem esquerda era mais baixa que a direita. A inundação desligou o burgo da cidade, devastou-o, expulsou os defensores. Quando o céu desanuviou e as águas baixaram, os cruzados, que haviam suportado heroicamente a tempestade, tomaram o burgo Saint-Cyprien. Deserto. Ocuparam-no. Transformaram-no em fortaleza. Nele, instalaram guarnição. Abasteceram-no com víveres e munição. Simão elaborou novo plano. Despachou mensageiros. Pediu o envio de flotilhas pelo Garona. Os invasores construíram trabucos. Pretendiam destruir as torres da ponte arruinada, e dar as guarnições para que os barcos pudessem chegar. O medo tomou conta da população, mas os militares conservaram sangue frio. Os chefes reuniram-se em conselho. Traçaram a conduta por adotar. Reforçaram portas e o sistema de defesa. Reconstruíram pontes e barricadas. Quando Simão decidiu o ataque, os toulousianos estavam prontos, e mais uma vez os cruzados foram vencidos, escorraçados. Montefort não se conformou com a má sorte, com ventos que sopravam em direção oposta à sua. Mudou de tática. Ordenou a construção de torre rolante, catapulta, galeria de madeira para abrigar 150 arqueiros, 400 cavaleiros. Temido engenho de guerra que servia para cavar sapas, investir contra as portas das fortalezas. Ambas as armadas receberam reforços. Raimundo, o jovem, chegou a Toulouse. Causou emoção. Bela acolhida reservou-lhe o povo, que não via desde menino. Aos 21 anos, o jovem conde impressionou os vassalos. Raimundo entrou na cidade condal ao som de sinos que repicaram de alegria, ao som de gritos de aclamação do povo que lotava as ruas. A festa durou pouco. Simão tinha pressa em vencer os inimigos. Reiniciou o combate. Novos fracassos de Simão. Mais mortos, mais feridos, mais prisioneiros. Montefort reuniu o conselho. Confessou que estavam em crítica a situação e, caso não tomassem a cidade em um mês, seriam obrigados a desistir do cerco. Não sensibilizou barões ou cavaleiros. A cumplicidade dos senhores estava abalada. As palavras de um dos senhores resumem a insatisfação dos franceses. É ilegítimo privar qualquer pessoa do patrimônio que lhe pertence por direito se houve reconciliação com a Igreja, como no caso de Raimundo VI. Se do legítimo herdeiro retirarmos as terras, a justiça acabará por devolvê-las mais tarde. Entretanto, não é apenas em nome do direito que apoio o conde. Que fique claro que me repugna uma cruzada que macula o espírito cristão e a honra cavalheiresca. Se soubesse que era este o interesse da Igreja e de seus comandantes,
eu e meus cavaleiros não estaríamos aqui. Quando parti em quarentena, fui informado de que iria deparar, na Occitânia, com o mal absoluto, com o diabo em pessoa. Os occitânicos me foram descritos como Judas, filhos de Caim, da perversidade, partidários e cúmplices do maligno, perseguidores da igreja, torturadores de inocentes, assassinos. E o que encontro aqui, senhores, eu, que só me interessei em combater por indulgências. Um país devastado, destruído, martirizado sem discernimento, sem compaixão, por gente que se diz vingadora de Cristo, mas combate em benefício próprio. Uma cidade que se defende e onde encontramos homens e mulheres de todas as classes, todos os ofícios, todos os credos confundidos, amalgamados por um único ideal, unidos sob o comando daquele que reconhecem como príncipe legítimo, sob a garantia daqueles que elegeram para representá-los no consulado. Heroísmo e conhecimento militar a serviço de direito, linhagem e justiça. Só mesmo a predicação fanática de uns, aliada ao interesse desmesurado de outros, para descrever a Occitânia como a sinagoga de Satã, povoada por uma horda de demônios sequiosos do sangue dos justos e desejando a perda do povo cristão. Não é à toa que ilustres e justos barões do reino, tão logo concluem suas quarentenas, abandonam a cruzada. Enojados. Não estão dispostos a ser cúmplices da denegação da justiça. Somos enganados por exércitos de visionários da intolerância. Almejo que, todas as vezes que ataquem os tolosianos, sejam vencidos. Que eles consigam surtidas decisivas. Que impeçam o bloqueio da cidade. Os que esperavam que Simão explodisse, decepcionaram-se. O conde não revidou. Não tinha tempo para discussões. Menos ainda interesse. Preparava o novo ataque. Retraçava planos. Os engenhos de assalto estavam prontos. Em pouco tempo, ele instruiu seus homens. Colocou-os em ação. Do alto de muralhas e torres, o povo acompanhou a gigantesca armada avançar ondulante, cadenciada por gritos e assobios. Hipnotizado, viu a gata deslocar-se, posicionar-se para cuspir pedras o mais longe possível. O alerta foi dado. De dentro dos muros, catapultas abriram sua bocarra, vomitaram balas que atingiram a estrutura superior da temida engenhoca. Uma delas fraturou parte do madeiramento, provocando várias mortes. Raimundo VI, barões e cônsules organizaram a defesa. Às pressas. Urgia manter os inimigos à distância. A armada ergueu muralha de proteção. Levantou barricada. Os homens armaram-se de pás, picaretas, martelos, muniram-se de gamelas, caldeirões, vasos, cubas, moringas, que encheram de água, areia e cal. Mulheres e crianças distribuíram, ao longo dos muros, sacos cheios de pequenas pedras. Prepararam instrumentos de arremesso. O tiroteio começou. Os tolosianos acertaram a gata. Estrago pequeno, que apenas exasperou Simão. A engenhoca entrou em ação. Novamente. Os aliados miraram. Atiraram uma pedra certeira. Atingiram o alvo. A máquina sofreu sérios estragos. Os occitânicos gritaram de felicidade, apesar de a gata ainda representar perigo. Os combates cessaram ao anoitecer. Os sulistas avaliaram vitórias e fracassos. Perceberam que as tropas que haviam engrossado suas defesas e a chegada do jovem Raimundo haviam amedrontado os cruzados. Conscientizaram-se de que só havia uma maneira de deter o jogo: jogá-lo até o fim para tudo perder ou tudo ganhar. Entre cercados e assaltantes, os lugares estavam determinados como peças de xadrez dispostas em tabuleiro. Eles não podiam ignorar que estavam cercados. Os cruzados não podiam esquecer que cercavam para tomar a cidade. Ou morriam todos juntos, ou sobreviviam honrados. Decidiram um combate decisivo. Logo que os primeiros raios iluminassem o céu, tentariam uma surtida. Amanhecia.
Simão acompanhava a missa na capela do castelo. A armada toulousiana tomou posição. Checou armas, escadas, declive de terreno. Os cruzados também estavam prontos. Assim que os sulistas irromperam no terreno, os cavaleiros cruzados saltaram sobre os cavalos, investiram contra o inimigo. Os defensores da cidade atacaram. Os cruzados estavam em desvantagem. Simão, nem bem acabou de pronunciar seu último desejo, correu ao encontro das tropas. Juntou-se aos homens. Comandou. Defensores e atiradores chegaram em fileiras cerradas, tomaram a dianteira. Os occitânicos recuaram, concentraram-se atrás das muralhas. Montefort voltou à capela. Enquanto rezava, atacaram novamente. O padre consagrou a hóstia. Simão ajoelhou-se. Elevou as mãos em direção ao céu. Rezou. Pouco depois, saiu em disparada, lançou-se ao combate. A irrupção repentina das tropas empurrou os toulousianos até o fosso. Os cruzados foram obrigados a recuar para proteger as máquinas, para escapar da chuva de pedras, flechas, projéteis que despejavam sobre eles. Em meio a imenso barulho que faziam tiros, assobios e dardos, em meio à confusão total que alvoroçava as duas armadas, um dardo desgovernado atingiu o cavalo de Guido de Montefort. O animal empinou, cambaleou, aprumou-se, desequilibrou-se. As patas traseiras afrouxaram, dobraram. Guido escorregou. Quando conseguiu ficar de pé, uma pedra perdida feriu-lhe o flanco esquerdo. Simão viu o golpe, correu para junto do irmão exatamente a tempo de receber o impacto seguinte. E a pedra foi lançada com tal precisão, e tão certeira ela se fez, que elmo de ferro, olhos, miolos, e também os dentes, fronte, queixo, tudo ela esfacelou. O conde caiu morto, lívido, ensanguentado. De cima das muralhas da cidade, de dentro das gargantas ressequidas, um grito escapou de todas elas, ao mesmo tempo. Simão está morto. Simão está morto. Estamos livres do carrasco. Passada a primeira emoção, o primeiro espanto, o alívio os arrancou do alto das pedras. Apregoaram a notícia pelas ruas da cidade, aos gritos, para que se espalhasse, para que todos comemorassem. Dos quatro cantos, cornos e trompas soaram em alegre fanfarra ao som ritmado de tambores e timbales. Depois, o povo correu para a igreja. Acendeu velas. Pagou promessas. Rezou. Subiu aos campanários. Chocalhou os sinos, e, enquanto estes tocavam felizes, o povo de Toulouse cantou e dançou. Alegria. Deus é misericordioso, a linhagem vence e sempre vencerá. O conde homicida e cruel, está morto. Em meio à euforia, a tropa aliada transpôs as muralhas. O campo estaria deserto, não fosse a quantidade de mortos e agonizantes. A terrível máquina de guerra estava lá, silenciosa, imóvel, em descanso. O fogo a consumiu em pouco tempo. Totalmente. Os companheiros de Simão cobriram seu corpo com uma bela capa azul. O combate cessara. Estupefatos, os cruzados, em oposição ao povo que cantava e gritava dentro da cidade, estavam emudecidos. O triste cortejo chegou à capela do castelo. Aos pés do legado de Fouques, o corpo de Simão foi depositado. Dor e pânico tomaram conta dos franceses. Tão logo começaram a circular boatos de que os toulousianos estavam invadindo o castelo narbonense. Sem chefe que os comandasse ou protegesse, fugiram. Abandonaram tendas, animais, equipamentos, bagagem, dinheiro. Junho chegava ao fim. Barões e religiosos reuniram-se no castelo narbonense. Amaury de Montefort, filho de Simão, era o herdeiro não somente de domínios e títulos, verdadeiros e usurpados, mas também no comando da armada. Em cerimônia solene, foi investido. Recebeu homenagem e juramento de fidelidade de cavaleiros e senhores franceses.
Na primeira semana de seu comando, não houve combates militares. Sitiados e sitiantes empreenderam outra forma de luta. Os occitânicos tentaram anular os juramentos de fidelidade extorquidos por Simão. O legado despachou carta ao Papa para contar a catástrofe que se abatera sobre os cruzados, comunicar a investidura de Amaury, solicitar dinheiro, pleitear homens que suprissem faltas causadas por mortes e quarentenas acabadas. Escreveu também a barões e religiosos franceses para que intercedessem junto a Filipe e ao príncipe Luís. Apesar do verão, chovia, ventava, fazia frio. Amaury marcou a assembleia. Decidiu combater imediatamente. Apresentou como justificativa a partida já anunciada por grande parte da armada. Ignorava quando receberia reforços e não podia perder a chance de atacar antes que se encontrasse em total desvantagem. O conselho aqueceu. Os cruzados investiram contra Toulouse. Para surpresa dos occitânicos, atearam fogo em madeira, paliçada, grade de cana trançada, em diversos abrigos que serviam de defesa. Passado o espanto, reagiram, e, enquanto as mulheres apagavam as chamas, os homens contra-atacaram, expulsando, mais uma vez, os intrusos de sua cidade. Amaury, como o pai, não se conformou. Avisou que pretendia manter o cerco, organizar novo ataque. Guido de Montfort, como outros, não concordou com o sobrinho. Estava cansado de acumular fracassos, não tinha recursos para sustentar combates. Ordenou a retirada. Amaury não encontrou argumentos para contrariá-lo. Os cruzados incendiaram as máquinas de guerra. Nova Toulouse e o castelo narbonense também sucumbiram às labaredas. Recolheram as tendas. Arrumaram a bagagem. Montaram em cavalos. Debandaram. Enfim, acabava o grande cerco de Toulouse. Amaury partiu para Carcassonne levando o corpo do pai para prepará-lo segundo o costume francês. Os despojos foram cozidos. O esqueleto foi enterrado em Carcassonne, à direita do altar-mor da Catedral de Saint-Nazaire, carnes e entranhas, em Toulouse. Situação crítica de Amaury. Desde a morte do pai e do fracasso em Toulouse, muitos occitânicos desligaram-se da igreja, associaram-se a Raimundo. Já não temiam o chefe da cruzada. Exploravam a vitória, cavalgavam por terras insuflando confiança em vassalos e burgueses. Várias guarnições francesas fugiram, várias foram expulsas ou massacradas. Em pouco tempo, os cruzados não tinham mais aliados na Provença, em Cominges, em Foix. Nem sequer os barões franceses permaneceram coalizados. Cumprida a quarentena, pouco interesse mostravam pelos negócios da igreja, pelas conquistas de Simão ou pela integridade dos de Amaury. Desejavam somente voltar à França. Fouquez escreveu carta a Honório III, pediu-lhe que relançasse a cruzada, restabelecesse as finanças com contribuições exigidas ao clero e à coroa. Aconselhou Amaury a consolidar os laços com as fortalezas que ainda estavam em seu poder, reforçando defesas e guarnições. Instruiu-o, ainda, a demonstrar autoridade para que inibisse as revoltas. Despachada a carta, dadas as ordens, o bispo de Toulouse foi para o reino conferenciar com Filipe Augusto. O Papa soube da morte de Simão um mês após o acontecimento. A cruzada agonizava, e somente uma ajuda vigorosa e imediata poderia salvá-la. Honório escreveu aos bispos da França. Pediu-lhes que conclamassem o povo, que o convencessem a vingar a morte de Simão, a socorrer o jovem chefe militar. Reafirmou a concessão de indulgências aos que tomassem a cruz. Escreveu a Filipe Augusto, ao príncipe Luís, em agosto de 1218. Novamente em setembro do mesmo ano. Suplicante. Humilde. Rogava-lhes providências em nome de Cristo. Somente uma expedição real finalizaria o problema albigense. O rei da França, apesar do empenho de Raimundo VI em convencê-lo a revogar a investidura de Simão,
resolveu intervir. Designou tropas para enviar ao Languedoc. Amaury, inexperiente, não sabia por onde começar. A reconquista era necessária por toda parte, mas ele era um só, com a armada desfalcada, e, se não podia desmembrá-la, também não devia deslocá-la para um único ponto e deixar os outros sem defesa. Além disso, não podia descuidar-se da região de Carcassonne, ponto vital da cruzada. Só lhe restou, como alternativa, dividir perigosamente suas forças. Uma tropa ficou em Carcassonne, com a outra tentou intimidar senhores, destruir terras. Tática sem empréstimo. Os occitânicos esperavam esta reação e mantinham espiões por toda parte. O conde Bernardo V de Cominges foi imediatamente informado dos movimentos de Amaury. Reuniu os mais importantes senhores da região. Juntos, planejaram acabar com o invasor. A caçada recomeçou, e a população cooperava fornecendo informações sobre os deslocamentos inimigos. Em novembro, Luís tomou a cruz. Não tinha muita pressa e adiou a partida para o ano seguinte. Tempo precioso para Amaury e para os Raimundos, que percorreram o país, renovando homenagens, fidelidades, benefícios. O chefe militar privilegiou os meios eclesiásticos. Correu aos Genais, onde muitos barões se haviam tornado fervorosos partidários do conde de Toulouse. Pelo caminho, não se privou de devastar regiões, cercar cidades, matar habitantes, queimar o que estivesse de pé. Raimundo, o jovem, e Raimundo 6 graus Celsius conquistaram ajuda em várias regiões. No início de 1219, o jovem Raimundo voltou a Toulouse. Os cruzados pilhavam e devastavam cidades. Raimundo Rogério de Foix soube dos estragos, preparou-se para combater. Inúmeros senhores e cavaleiros aderiram às suas tropas. O conde de Foix trancou-se em Baziège, povoado pouco distante de Toulouse. Raimundo, o jovem, chegou trazendo exércitos. Os cruzados assustaram-se com a desproporção de forças. As armadas perfilaram-se para a batalha. A fanfarra soou. O jovem Raimundo usou a incompreendida tática proposta pelo pai, em Muret, que se valia da surpresa do ataque e da fúria dos projéteis inesperados para enfraquecer o opositor. Rapidez e mobilidade da manobra desnortearam os cruzados, desesperados com arremessos que vinham de todos os lados, coalhando o campo com companheiros mortos. Baziège foi a primeira grande vitória dos occitânicos, que abandonaram hesitação, falta de comando e de tática, desorganização, ausência de unidade. Raimundo, o jovem, mostrou-se um capitão à altura de envergar o título de conde de Toulouse. Em junho, enquanto os meridionais comemoravam vitórias, flotilhas subiam o Garonne. Chegava a Marmande uma imensa armada conduzida pelo príncipe Luís. Havia semanas, Amaury cercava a cidade sem nenhum resultado. Com o desastre de Baziège, ele compreendeu que precisava evitar o esfacelamento da armada vencida. Mas como levantar o cerco se abandonar Marmande significava perder os Genais? Amaury oscilava sem saber a melhor atitude por tomar quando a armada real se juntou aos invasores, investiu contra a cidade. O primeiro combate foi terrível. Os cruzados destruíram as defesas exteriores da cidade, ultrapassaram o fosso, desbarataram a paliçada, investiram contra a liça ocupada. No segundo confronto, despedaçaram portas, escalaram muros, entraram na cidade. O conde Centule de Astarac perdeu as esperanças. Pediu salvo-conduto para conferenciar com o príncipe. Foi recebido em sua tenda. Propôs entregar a cidade em troca de sua vida e da vida dos habitantes. O negócio foi aceito. O conde, rendido e aprisionado. Neutralizado Centule de Astarac, os religiosos estabeleceram novas regras. Decidiram supliciar e matar os habitantes, todos hereges. Estavam resolvendo o destino do conde, queimado como herege ou enforcado como traidor, quando os senhores franceses reagiram.
queimar os habitantes depois da promessa de vida salva, condenar o conde rendido à fogueira ou à forca seriam atos desonrosos para a igreja e a coroa. Diante da indignação dos barões franceses, o superintendente de Filipe Augusto agiu como juiz. Garantiu a vida dos habitantes que abjurassem, suspendeu a pena de morte para o conde em troca de um prisioneiro francês. Assim, salvavam a honra da coroa e da igreja. Entretanto, enquanto o príncipe, barões e prelados discutiam a sorte de conde e povo, os cruzados assaltaram Marmande. Agiram como em Bézias, 10 anos antes. Entraram pela cidade aos gritos. Correram pelas ruas com facas e espadas. Em pouco tempo, a terra cobriu-se de carne, ossos e sangue de membros decepados, troncos rachados de alto a baixo, vísceras expostas, miolos esfarelados. Feriram e mataram, indiscriminadamente, homens, mulheres e crianças. Ninguém escapou. O que sobrou o fogo beijou, abraçou, lambeu com ardentes línguas. Incinerou mais de 5.000 vidas. Sepultou sob cinzas a cidade em destroços. Não foram salteadores quem acabou com Marmande, mas a armada real aliada de Amaury de Montfort. Quando nada mais havia para fazer em Marmande, extinta por barbárie gratuita, a armada tomou o caminho de Toulouse. Pelas estradas de acesso à cidade condal, recebeu reforços substanciais. Até da Alemanha e da Bavária chegaram tropas. Jamais o Languedoc vira armada como a que chegou em Toulouse, em junho de 1219, mas Toulouse resistiu a 12 dias de cerco, em 1211, a 10 meses, em 1218. Toulouse invencível foi cercada pela armada real, comandada por Luís, filho do rei da França, rei ele mesmo. Cônsules, nobres e representantes do povo reuniram-se com Raimundo, o jovem. O que fazer? A cidade rebelou-se contra Simão investido de direitos ilegítimos, revoltou-se com a injusta sentença do concílio de Latrão, negando-se a obedecer a ela. Tinha o direito de se opor à coroa enquanto vassalo do reino. Tinha interesse em declarar a guerra manifesta a Filipe Augusto. Luís era senhor superior das terras condais, e Raimundo devia-lhe obediência pelos laços feudais. O príncipe, porém, não agiu segundo as normas do contrato. Quebrou-as quando a armada real tomou, de forma bárbara e deplorável, Marmande rendida. Inútil confiar em regras. O direito feudal não seria respeitado em Toulouse, ao contrário, o canônico seria priorizado. Raimundo acreditou que qualquer recuo seria interpretado como fraqueza e não lhe renderia benefício. Havia meses, lutava por seus direitos, impossível desistir. Resolveu enfrentar a armada real como fizera com a de Simão. Lutar noite e dia até que fosse vitorioso ou morto. A igreja concordou com seu desapossamento mesmo reconhecendo que era injusto. Legalizou apesar de sabê-lo ilegítimo aos olhos de direito, justiça e linhagem. Não voltaria atrás. Chefes militares e civis aceitaram a decisão de Raimundo. Sabiam que tinha razão. Argumentar seria perda de tempo. Decretaram mobilização geral. Prometeram distribuição gratuita de víveres aos combatentes. Ordenaram carregamento da artilharia, construção de novas máquinas de guerra, reforço das defesas. Designaram homens para comandar os trabalhos, supervisionar as fortificações em torno das portas da cidade. Convocaram mulheres, jovens e crianças para ajudar no sistema defensivo. Todos os recursos militares foram aproveitados. Toulouse, já havia algum tempo, transformara-se em abrigo para inimigos da cruzada. Lá se encontravam vassalos, excluídos, milícia urbana e salteadores de inúmeras cidades. Além dos destacados para defender os pontos estratégicos dentro da cidade e do burgo, um poderoso corpo de cavaleiros, sargentos e burgueses armados ficou como reserva para atuar onde houvesse concentração de cruzados. O combate começou.
Os toulousianos estavam prontos para enfrentar a armada real. Valentemente. As balas de artilharia do lado de fora respondiam às de máquinas de guerra do lado de dentro. 45 dias durou o cerco. Os defensores tentaram surtidas. Combateram em campo raso. Mataram e morreram. Em agosto, a quarentena de Luís terminou. O príncipe levantou acampamento, voltou à França. Sem que Toulouse fosse tomada. O blefe. Toulouse liberta respirava aliviada. Raimundo 6 graus Celsius cedeu aos toulousianos franquias fiscais sobre todos os domínios. Relançou o comércio alimentar e o artesanal. Assegurou confiança e dedicação. Selou a sagrada união entre nobreza e povo. Recompensou a coragem dos vassalos. A cidade, sangrada, precisava reconstruir sua economia. Os problemas ocasionados pela guerra lhe serviram de mola propulsora para assegurar independência, liberdades adquiridas, e preparar o terreno para a obtenção de outras regalias. O movimento foi acompanhado pela população como um retorno à normalidade. Os cônsules, no entanto, não partilhavam tal otimismo. Temiam a volta da armada real, comandada pelo príncipe. Resolveram tomar providências para defender a cidade no caso de, novamente, serem cercados. Enquanto isso, Raimundo, o jovem, recomeçou a campanha para reconquistar suas terras. O Papa deplorou a ajuda real. O príncipe limitou-se a passear pelos estados occitânicos e, com exceção da vitória em Marmande, o fracasso foi total. Acumulavam derrota, somavam prejuízo. Raimundo fazia aliados, Amaury escondia-se em Carcassonne. Não bastasse tanto infortúnio, as últimas notícias não poderiam ser piores. A Igreja não só precisava punir hereges e protetores, mas averiguar denúncias sobre religiosos que se haviam afastado de seus deveres e davam, publicamente, ajuda e apoio aos occitânicos. Honório designou novo legado, enviou bulas e mais bulas, preparou clérigos e laicos, civis e militares para sua chegada. Repreendeu os cônsules e a população de Toulouse, exortou-os ao retorno à unidade da Igreja. Ao jovem Raimundo, ameaçou-o. A Igreja poderia privá-lo do país reservado se continuasse a favorecer hereges, atacar fiéis, tomar terras confiscadas, desprezar sentença de excomunhão pronunciada havia vários anos. 20 anos depois, Honório repetia as mesmas súplicas que Inocêncio fizera ao rei da França e aos senhores occitânicos, ameaçava o país e os habitantes com penas espirituais que não produziam nenhum efeito, nenhum temor, apregoava penas temporais que não tinha meios de aplicar e não encontrava senhor que o auxiliasse na tarefa. Outra vez, nem Raimundos nem Toulouse se impressionaram com lamúrias, queixas, ameaças. Os cônsules empenhavam-se em resolver problemas gerados por guerra, ocupação e liberação. Marcavam eleições consulares, incentivavam o movimento de democratização, convencendo novas famílias a entrar para a Assembleia de Magistrados Municipais. Decidiam punição para colaboradores da cruzada, malfeitores que haviam auxiliado com dinheiro ou lucrado com ela, que haviam usado violência ou prejudicado os habitantes de Toulouse. Recompensavam os que haviam lutado ao lado de Raimundo VI e Raimundo, o jovem. Conrado de Porto, um novo legado, chegou ao Languedoc. Não demorou muito a encontrar dificuldades. Os habitantes de Béziers expulsaram-no da cidade. Procurou asilo em várias cidades e burgos. Só em Narbonne, conseguiu hospedagem no arcebispado, junto a Arnaldo Amaury. Pouco depois, estava em Troyes. Honório apelou aos senhores do norte. Felipe Augusto negou-se a intervir no problema albigense. Não que desaconselhasse ou impedisse que os barões partissem à frente da expedição. Felipe Augusto impunha apenas que seus direitos feudais fossem garantidos, mas nem ele nem o príncipe Luís participariam do combate. O motivo? O mesmo que usava havia 20 anos.
A eterna guerra entre franceses e ingleses que estava prestes a recomeçar. Amaury continuava escondido em Carcassonne. Durante bom tempo, a inatividade se deveu à pobreza de combatentes, à fraqueza de sua armada, à inexperiência do jovem de 22 anos que só conhecia a arte da guerra através das façanhas paternas. Boa vontade e coragem não lhe faltavam, mas falhava em estratégias, rapidez, mestria, e até em cérebro. Isolado em Carcassonne, ele via, sem poder reagir, os feudos ser tomados, um após outro, os vassalos ser libertados, reconquistados, um após outro. Só mesmo socorro em homens e dinheiro podia salvar os negócios da fé. Honório sofria com a impotência que o deixava dependente da ajuda real. Apelos sobre apelos enviava a Filipe Augusto. De concreto, nada. Pressionava o rei, reafirmava, enfático, a legitimidade de Amaury sobre o Languedoc, confirmava títulos e domínios, condenava Raimundo VI e o jovem Raimundo, ameaçava confiscar-lhe o marquesado. Abstinha-se de agir. Não por medo, nem por benevolência. Ameaças eram seu único triunfo. O Papa intimou, mais uma vez, Raimundo, o jovem, a se reconciliar com a Igreja, a obedecer a ela jurando a paz, para que fizesse jus à herança que ela lhe havia reservado. Não teve resposta. Amaury resolveu reagir. Apesar da escassez de homens, decidiu cercar Castelnaudary no início do verão. Já não tinha esperanças de ajuda. Nem da França, nem de Roma. Reuniu tropas, partiu com máquinas de cerco. Castelnaudary, a um dia de caminhada de Carcassonne, era de grande valor estratégico para os cruzados. O cerco atravessou o verão e outono e já se preparava para enfrentar o inverno sem que conseguisse abalar as defesas da cidade, sem que conseguisse condená-la à fome e sede, tomá-la, saqueá-la. Eram eles, os cruzados, que assistiam, com a chegada da estação fria, ao sumiço dos comboios carregados com provisões, à falta de dinheiro do chefe militar. Amaury foi obrigado a levantar o cerco. Voltou a Carcassonne. Enquanto ruminava a derrota, o jovem Raimundo e Rogério Bernardo de Foix atacaram Montreal. Os burgueses entregaram a cidade aos condes de Toulouse e Foix, que avançaram em direção ao castelo. Houve combate entre a guarnição francesa e os cavaleiros occitânicos. Por fim, os franceses se renderam. Durante a primavera, tudo pareceu piorar para os invasores. Raimundo Rogério de Foix apropriou-se de 4 cidades. No verão, arcebispo e bispos chegaram a Carcassonne. Traziam reforços. Nada que se comparasse à armada que se reunira a Amaury, 2 anos antes, mas o suficiente para que reagisse. Toulouse estava a ponto de fazer alianças que lhe retirariam a parte ocidental da terra conquistada. Considerando-se que a oriental já estava perdida, o chefe militar tentou aliança com Agen. Prometeu recompensas em troca de fidelidade. Não teve êxito. Os agenenses não confiavam nele e selaram compromisso com Raimundo, o jovem. Durante o outono e inverno de 1221, Amaury pouco se afastou de Carcassonne. Os reforços recebidos no verão desapareceram mal, os homens cumpriram a quarentena. Nenhuma armada, nenhuma tropa, nenhum mísero soldado se unirão a ele. A cruzada emitia seus derradeiros estertores. A Occitânia consolidava vitórias, estendia reconquistas. Em outubro, o jovem Raimundo foi completa e definitivamente deserdado pela Igreja. Em março do ano seguinte, Consulado e Conselho regulamentaram com Raimundo VI e Raimundo, o jovem, o modo de eleição dos cônsules. Em 1217, Raimundo VI, ao restabelecer o consulado extinto por Simão, nomeou magistrados municipais, procedimento ilegal e só aceito diante da precariedade da situação que atravessavam. Nos anos seguintes, anos ainda atípicos, Raimundo imiscuiu-se nos negócios municipais. Tão logo a ameaça de guerra minorou,
os tolosianos pediram que seus cônsules voltassem a ser eleitos, que a Assembleia fosse constituída de homens das variadas classes sociais. Regrado o consulado, Raimundo, o jovem, partiu em campanha de reconquista. Recuperou cidades. Anistiou habitantes. Confirmou costumes e liberdades. Senhores e cavaleiros da nobreza firmaram laços feudais, aliança com os estados raimundinos para expulsão de cruzados. Raimundo VI isentou o povo de impostos e taxas ligados à circulação de mercadorias. Enquanto Toulouse se organizava econômica e politicamente, Amaury, inativo, esperava ajuda de Honório, de Filipe. O final do ano anterior fora de perdas. O início de 1222 não se apresentou mais alvissareiro. A cruzada só sobrava em mares revoltos. Desde a rebelião de Béziers, 2 anos antes, quando os habitantes da cidade expulsaram o legado Conrado, o levante só fez crescer. Agora, a proporção de insubmissos era assustadora. Conrado não podia responder com armas, limitava-se a excomungar os que participavam da insurreição, mas havia muito a igreja sabia que ameaças verbais não amedrontavam os occitânicos. Em gesto de desesperança, Amaury tentou uma última cartada. Enviou bispos a Paris. Ofereceu ao rei da França, como dom, as terras conquistadas pelo pai e herdadas por ele. Capitulava, exibia sua incapacidade para conservar as vitórias de Simão, mas, ao mesmo tempo, valia-se da única maneira de salvar os domínios usurpados. Caso Filipe Augusto aceitasse o presente, lutaria para preservá-lo. Enviaria a armada real para defendê-lo. Honório aprovou seu plano. Como Inocêncio, Honório fez apelo à majestade real, ao dever moral que tem o soberano de colocar espada material a serviço da espiritual. Entretanto, Inocêncio, quando intimou Filipe a colaborar, todo um país havia por conquistar. Ainda assim, o rei não se interessou. Honório tentou a mesma estratégia, mas só podia oferecer sobras de conquista, sem nenhuma garantia de expansão ou sequer de manutenção dos sítios conquistados. Se tudo fosse perdido, não seria a igreja que se responsabilizaria pelo desastre diante da cristandade. Filipe estaria envolvido na derrota e na satisfação por dar aos cristãos. Ora, se ele antes não tivera interesse em expandir seus territórios, independentemente da receptividade, todos os meios de pressionar Filipe foram empregados. Conrado convocou um concílio. Contava convencer o rei a reagir se cartas e embaixadas fracassassem. A igreja clamava pela guerra, intimava os franceses a lutar contra os occitânicos. Cristãos contra cristãos. O Languedoc ansiava pela paz. Precisava evitar que Filipe Augusto aceitasse as terras conquistadas, o que implicaria defendê-las. Uma expedição real, com total apoio e ajuda da igreja, seria impossível de vencer. Raimundo tentou reverter a situação. Colocou-se frente à coroa como vassalo, reafirmou Filipe como senhor superior da totalidade de suas terras. Se conseguisse que o rei recebesse sua herança, sob a promessa de lhe render homenagem e jurar fidelidade, destituiria Amaury, seria reconhecido como legítimo herdeiro do condado de Toulouse, forçaria Filipe Augusto a tratar com a igreja sua reconciliação. Amaury e Raimundo tentaram colocar Filipe Augusto em delicada situação. Ligar-se ao primeiro implicava ser o herdeiro do conquistador legal, inclinar-se pela causa do segundo, ser o suzerano do legítimo senhor. Não se tratava de uma opção, mas de duas perigosas ofertas. A primeira desencadearia a guerra contra os occitânicos, a segunda, conflito com a Santa Sé. Filipe não teve pressa em responder a um ou ao outro. Durante 10 meses, Amaury se viu obrigado a abandonar os campos de combate. Não tinha homens nem dinheiro. Não tinha possibilidades de empreender nenhum cerco, nenhuma guerra. Como Filipe não desse notícias, partiu para a França a fim de falar pessoalmente com o rei dos francos. Raimundo também abandonou espadas,
dardos, engenhos de guerra. Se pleiteava a ajuda de Filipe, se contava com ele para advogar sua reconciliação, não devia combater cruzados. O verão castigava o país. O sol esparzia luz e calor sobre Toulouse, afogueando a cidade, enevoando o ar, dificultando a respiração. Raimundo VI, ofegante, voltava da igreja onde havia ido fazer orações. A febre que o consumia havia quase um ano parecia ter aumentado. Tiritava de frio. Arrastava pernas enlanguecidas, dormentes. Aninhou-se na casa de um amigo. Pediu que o deitassem. Chamou pelo abade de Saint-Sernin, pelos hospitalários de Saint-Jean. O abade demorou a chegar. Encontrou Raimundo emudecido. O velho conde exprimiu-se por gestos. Com esforço, uniu as mãos, colocou-as entre as do abade. Pedia-lhe que o absolvesse. Um cavaleiro da ordem do hospital serviu de testemunha. Cobriu-o com seu manto. O conde beijou a cruz costurada ao pano consagrado. Expirou, aliviado do tormento. Raimundo VI, filho de Raimundo V, morreu aos 65 anos. 28 dedicados ao condado de Toulouse. Justo e leal senhor. Pacífico, avesso à guerra às estratégias militares. Bom católico, apesar de ter deixado o mundo excomungado. O conde de Toulouse deixou viúva a quinta esposa, e deixou também 6 filhos, dos quais somente Constance e Raimundo, o jovem, eram legítimos. O abade de Saint-Sernin planejou enterrá-lo na própria basílica. O conde havia morrido em sua paróquia. Os hospitalários requisitaram o corpo. Apoiaram-se no desejo manifesto de Raimundo de ser sepultado entre eles. Entretanto, a excomunhão impedia que Raimundo fosse inumado em terra sagrada. Depositaram-no num caixão de madeira. Deixaram-no no corredor que levava ao cemitério de Saint-Jean. No mês seguinte, celebrou-se a cerimônia de elevação de Raimundo VII. Presentes estavam 24 cônsules em exercício, 68 convidados especiais, e inúmeras outras pessoas. Todos foram testemunhas oficiais dos juramentos de fidelidade de Raimundo, dos juramentos dos magistrados da cidade e do burgo de Toulouse. Raimundo prometeu ser bom e leal senhor, confirmando franquias, liberdades e costumes da cidade. O primeiro ato legislativo foi imediatamente posto em prática. Ele autorizou a criação de uma polícia urbana, uma milícia especializada em cuidar da segurança das pessoas, de seus bens, de casas religiosas, ruas e estradas. Concedeu aos hospitalários de Saint-Gilles direito de pastagem para rebanhos em suas terras. Isentou-os de taxas. Abriu mão dos impostos de habitantes da cidade e do burgo, eximiu-os da obrigação de albergar ou asilar. Comprometeu-se a só mobilizar a armada em caso de guerra ao Toulousain. Jurou não desvalorizar a moeda, que era a mais forte de todas as utilizadas do Atlântico ao Mediterrâneo. Em assembleia pública, declarou que ele e seus sucessores só nomeariam cônsules se os membros do Conselho Eletivo e da Comuna de Toulouse e do Burgo assim o desejassem. Até a morte, Raimundo VII obedeceu às promessas feitas em 1222. 6 meses depois de Amaury e Raimundo escreverem a Filipe Augusto invocando ajuda, nenhuma resposta chegara a um ou ao outro. Perguntava-se por quê. Desprezo pelo destino da cruzada e dos que por ela haviam lutado. Total indiferença pela sorte da casa de Toulouse. Ou consequência da febre que acometera o rei, desde agosto do ano acabado, retirando-o quase que completamente de encargos e problemas que atingiam o reino. Sobre o conde Raimundo as pressões eram imensas. Os meses de espera significavam grandes riscos para os occitânicos, que, a qualquer momento, podiam ver o retorno dos cruzados. Cavaleiros, barões, excluídos, espoliados, o povo estava impaciente com a demora em recuperar o que lhe pertencia por direito. A igreja cátara também se mostrava ambiciosa por retomar sua posição anterior e suas atividades de subsistência.
Raimundo VII sonhava com a paz desde que viesse acompanhada do real reconhecimento de seus direitos como legítimo herdeiro. Em maio de 1223, mais uma vez, Filipe foi pressionado a intervir na questão albigense. Conrado fez questão